Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui a gente fala sobre programação, carreira e sobre um pouquinho de Canadá. E hoje a gente vai responder a dúvida de um inscrito que é como se preparar para uma vaga no exterior. Então, eu separei 5 passos para te ajudar na conquista dessa vaga no exterior, tá bom? E eles são o seguinte: primeiro passo, se preparar. Você precisa se preparar, você precisa estar preparado para essa vaga no exterior. Não adianta nem a oportunidade surgir se você não estiver preparado, certo? E para fazer isso, para se preparar, a minha dica é: entre nos sites que oferecem essas vagas que você quer, de preferência no país que você quer. Digamos, aqui no Canadá, você pode entrar no site Indeed.ca ou algum outro site canadense que tenham vagas de trabalho lá, e aí você vai buscar pelas vagas que te interessam. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos aqui para o computador, porque eu separei algumas vagas aqui para poder demonstrar melhor isso. Eu fiz aqui uma busca para Front-End Developer e Mobile Developer, e aí eu vou usar essa de Front-End aqui como exemplo, tá? Então, o que a vaga é para Front-End? Digamos que você está buscando uma vaga de Front-End, e aí aqui quais são os requisitos, né? Ter mais de 3 anos de experiência em JavaScript. Isso aqui, normalmente, você não precisa ter exatamente aqueles 3 anos ou mais de 3 anos não, tá? Se você tiver o conhecimento, se você conseguiu de alguma maneira conquistar aquele conhecimento ali em menos tempo, pode aplicar para a vaga. Pelo menos essa é a minha indicação. Então aqui, ó, mínimo de 1 ano de experiência em Angular ou React. Aceito os dois aqui, qualquer um dos dois no caso. Shopify seria um bônus, React Native seria um bônus também. Então, esse tipo de vaga aqui, depois de você ler ele vai servir como base para você direcionar alguma coisa que você precisa fortalecer. Digamos que você é um desenvolvedor, você tem muita experiência com JavaScript, mas por algum motivo você nunca utilizou Angular, nunca utilizou React. Então seria bom, antes de aplicar para a vaga, você ver, as vagas de front-end lá nesse país, elas pedem Angular e React, são os frameworks ou as bibliotecas que eles utilizam. Então seria bom que eu soubesse. E aí talvez nesse momento você ainda não aplica para a vaga e você volta para fortalecer aquela skill. Pode ser que seja alguma outra coisa aqui, uma ferramenta de automatização que você não tenha tanta habilidade. Talvez seja interessante você parar um pouquinho e estudar um pouco sobre aquilo. Beleza? Essa é a dica 1. A dica número 2 é montar o seu portfólio. Isso é muito importante e é muito mais fácil para quem é de front-end, né? Para quem é de back-end isso fica um pouco mais difícil. Só que se você puder montar um portfólio, ele vai falar por si só, ele vai falar por você. É muito mais fácil você convencer alguém mostrando o seu trabalho para aquela pessoa. Mesmo que você não abra o código, você não tenha o seu código no GitHub, por exemplo, para o cara que está te contratando conseguir ver o seu código, pelo seu projeto ele consegue entender um pouquinho o que você já fez, qual que é a tua experiência, e às vezes essa tua experiência prévia vai bater exatamente com o que ele está precisando. Às vezes você já fez exatamente o que ele está precisando, só que focado numa área diferente. E aí você vai poder reaproveitar todo aquele aprendizado, toda aquela experiência que você teve e vai diminuir muito o tempo de desenvolvimento do projeto que o teu empregador está buscando. E para ele isso seria excelente. Então ter um portfólio pode ser a diferença entre conseguir ou não a vaga. O terceiro passo é um passo importantíssimo. É você descobrir como funcionam as leis e as regras de imigração no país que você quer ir. E isso pode variar pra caramba. Por exemplo, no Brasil é muito comum as pessoas serem descendentes de italianos e portugueses. Então, se você é descendente português, você tem direito a ter um passaporte português. E com o passaporte português, você ganha o direito de trabalhar em qualquer país da União Europeia. Então, o processo para você é totalmente diferente do processo para mim, que não tem o passaporte português. Se eu quiser trabalhar na Irlanda, e você quiser trabalhar na Irlanda, é muito mais fácil para você do que para mim, porque a empresa não vai precisar fazer nada para te contratar. Já para mim não, vai ter que ter um processo, eu vou ter que descobrir um pouquinho como funciona e ver se eu preciso fazer por conta própria ou se a empresa tem que fazer por mim. Então para cada país isso aí vai variar, tá? Então você precisa estudar as regras do país que você quer ir. Por exemplo, aqui no Canadá tem diversas maneiras de você vir e diversas maneiras de você conseguir a permissão de trabalho. Cada país vai ser diferente. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, você consegue uma permissão de trabalho. Mas a permissão de trabalho no Canadá, ela vai te permitir que depois você aplique para residência permanente. Nos Estados Unidos, não. Você provavelmente vai ficar lá mais de 10 anos para poder
de alguma maneira, tentar conseguir o Green Card, que seria o equivalente à residência permanente aqui no Canadá. Então você precisa estudar isso para você saber quais são as melhores opções para você. Isso vai ser muito pessoal pelos motivos que eu já falei aqui. O quarto passo é você se preparar para a entrevista, estudar para a entrevista mesmo, tá? E esse é um passo importante, porque a maneira que você lida com o seu empregador é o determinante para ele te contratar. Às vezes você nem vai ter muita experiência, você vai ter menos experiência do que ele precisa, mas ele vai te contratar porque ele vai perceber ali que você é uma pessoa que aprende rápido, que está disposta a aprender. Então, essa negociação, essa conversa que você vai ter, essa entrevista, pode ser totalmente determinante. Existem algumas perguntas que são normais de serem feitas nas entrevistas, então você estudar essas perguntas e saber como lidar ali para não ser pego de surpresa é um diferencial, né? E vai fazer toda a diferença em como você vai se portar numa situação que é, às vezes, bastante estressante. Então, estudar para a entrevista é uma ótima dica. A propósito, deixa eu fazer uma observação antes de ir para a próxima dica. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, foi que seria o meu primeiro estágio, tá? E aí, quando eu cheguei lá para conversar com o cara, a vaga não era de estágio, era uma vaga de emprego. Eu estava achando que era uma vaga de estágio, eu fui para uma vaga de estágio. A gente só foi descobrir esse mal-entendido quando eu já estava no meio da entrevista e não tinha mais o que fazer, a gente já tinha conversado e tal. E o cara gostou tanto de mim que ele me ofereceu uma vaga de estágio, ou seja, uma vaga foi criada, uma vaga que não existia, foi criada sem eu ter nunca mostrado nada para ele. Ou seja, eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nem o que mostrar naquela época. Só que aquela conversa foi tão legal que ele me ofereceu uma vaga, que ele criou uma vaga para mim. Então, para você ver como que é importante a entrevista, até talvez mais importante do que as suas habilidades técnicas de fato. Eu posso voltar nessa história com um pouco mais de detalhes no futuro, porque ela tem uma moral interessante. Eu acabei não indo para essa vaga de estágio, mas isso aqui vai ficar para outro vídeo, tá? Quem sabe eu faço um vídeo desse amanhã. O quinto passo é você atualizar o seu LinkedIn. É muito importante que você esteja com o seu LinkedIn atualizado, mas eu não digo aqui nem de atualizar suas habilidades e essas coisas. Quer dizer, isso é claro, tem que estar atualizado, mas não é só isso que eu estou falando. Quando você já se preparou, você já montou o seu portfólio, você já estudou as regras do país e você sabe que você pode aplicar para aquele emprego, para um emprego naquele país, aí é a hora de você atualizar o seu LinkedIn como se você já estivesse naquele país. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença. No vídeo de amanhã eu vou falar sobre a entrevista que eu fiz, que foi uma das perguntas pedidas lá no vídeo que eu falei que ia fazer um vídeo por dia. Então, uma das perguntas foi para eu falar sobre essa vaga, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, com mais detalhes. Mas só para adiantar um pouquinho, a pessoa que me ligou, que é o Headhunter, ela me encontrou pelo LinkedIn. E basicamente a única coisa que eu tinha feito, eu nem tinha atualizado meu LinkedIn é todo capenga e no vídeo de amanhã eu explico por quê, mas eu só atualizei lá falando que eu estava indo para Vancouver, que eu estava em Vancouver, né? No Rio de Janeiro ainda eu atualizei, botando que eu estava já em Vancouver. E aí só mudando lá minha localização para Vancouver, eu já consegui receber uma ligação, fiz uma entrevista. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, não perca o vídeo de amanhã. E para não perder o vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho. E vamos para o próximo passo. E aí você já se preparou, já montou o seu portfólio, estudou as regras do país, estudou também para a entrevista e já atualizou o seu LinkedIn. Qual que é o próximo passo? É mandar currículo. Mandar um monte de currículo, tá? Então você pode entrar nas vagas pela internet, tem vários sites que mostram quais vagas estão disponíveis. Você vai entrar nesses sites e vai cadastrar o seu currículo. Em alguns sites você vai ter que cadastrar lá seu currículo, em outros você vai anexar, vai botar, depende, vai variar de site para site, vai variar de empresa para empresa, mas nesse momento do seu processo você tem que falar que você está disponível. Então as empresas têm que saber que você existe, tá? Apesar de esse não ser um método que converta muito, né, tem uma baixa taxa de conversão, que é algo do marketing. Eu vou falar sobre marketing essa semana, a gente vai falar sobre taxa de conversão. Às vezes funciona, então você precisa fazer. Então você tem que maximizar as suas opções. Você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance para conseguir. Você só precisa de uma vaga, só precisa de que uma pessoa veja o seu currículo ou que uma pessoa te perceba e chame você para uma entrevista. E se você estiver preparado, é só isso que você precisa. Então, manda o máximo de currículos que você puder para você aumentar as chances de alguém te perceber. E por último, mas não menos importante, o sétimo passo
é buscar uma indicação. Essa indicação pode vir de alguém que você conheça, que já trabalha fora, já trabalha para alguma empresa fora, ele pode te indicar, ou você pode buscar empresas que são especialistas nisso, né? Que são empresas que vão trabalhar com você, talvez o seu currículo, talvez elas mesmas te treine para entrevista. Existem várias empresas, aqui no Canadá, por exemplo, isso é super normal, são empresas que adaptam o seu currículo para o modelo canadense, porque às vezes tem isso, tá? Alguns países têm ali o seu modelo de currículo e tal, onde às vezes a gente tem até que esconder algumas coisas. Eu posso fazer um vídeo completo sobre currículo canadense, pelo menos não posso fazer de outros lugares porque eu não faço ideia, mas são algumas dicas que na verdade funcionam no Brasil também. Muita gente não utiliza. O currículo que eu vejo da maioria das pessoas é totalmente errado e totalmente bizarro. Mas bem, isso é história para um outro vídeo. Então, resumindo, o 7º passo é buscar uma indicação de alguém que você já conheça ou de uma empresa especializada nisso que vai poder te ajustar ali ou vai poder encontrar as vagas certas para você. Esse é o último passo, porque talvez você tenha que pagar por isso. Porém, ele talvez seja a maneira mais eficiente de todas elas, tá? Então você faz tudo que você tem que fazer antes, e inclusive esse último passo ele não vai te eximir das outras responsabilidades, que é ajustar, né, os seus conhecimentos para aquelas vagas que você quer, estudar o mercado, estudar tudo. Isso você vai ter que fazer, não tem jeito, mas essa empresa vai estar ali disponível para te ajudar no que você precisar e para poder encontrar a vaga que encaixe com o seu perfil. Então é isso aí, esse aqui foi o vídeo com os 7 passos para te auxiliar na busca de um emprego no exterior. E se você achar que eu não fui específico o suficiente em algum ponto, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser saber um pouco mais sobre alguma coisa que seja relacionado com isso, deixa também aqui nos comentários. Deixa o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu sei que tem muita gente que vem aqui, assiste os vídeos e não se inscreve. Então se inscrever é importante para que eu continue fazendo os vídeos aqui, tá? Então não deixa de se inscrever não, clica no sininho para receber as notificações e até o vídeo de amanhã.